nós vamos falar hoje de traçado. Todo mundo que começa a correr tem essa dúvida, colocaram essa dúvida pra caramba lá no início, quando eu falei do curso, que eu estou formatando um curso para vocês que vai ter todos esses assuntos com maior profundidade. Lá no início, quando eu coloquei perguntas, o que você quer saber, qual a sua maior dor, o traçado foi uma das que mais apareceu, tá? E realmente gera muita dúvida, e não é à toa que gera muita dúvida, tá? O traçado, galera, ele gera dúvida demais e por um grandíssimo motivo. Não existe um único traçado ideal. Não existe. O traçado, ele sempre depende. E ele depende de quê? Ele depende de tantas coisas que eu fiz uma lista aqui para ler, o número de coisas que o traçado depende. Eu vou até ler essa lista aqui para não me confundir. O traçado depende se está seco ou se está molhado. Isso é óbvio. Todo mundo sabe, existe um traçado para seco, um traçado para molhado. O traçado depende da aderência que nós temos disponível. Se nós temos mais aderência, se nós temos menos aderência, podemos fazer o traçado assim, o traçado assado. O traçado depende das irregularidades da pista. Todo mundo que já andou no ECPA lá em Piracicaba sabe que aquela curva 1, ela tem um pulo bem na tangência dela, ela tem um pulo, e se você for tentar fazer por ali, que seria o traçado natural, o carro vai sair com as 4 rodas do chão e você vai parar lá fora. O traçado depende da potência que o carro tem. O carro tem mais potência, menos potência. O traçado depende do equilíbrio do carro. O que é o equilíbrio do carro? Se o carro é dianteiro, tem a tendência a sair de frente, ou se o carro é traseiro, tem a tendência a sair de traseira. O traçado depende da sequência ou não de curvas. Se depois daquela curva tem uma baita reta, se depois daquela curva tem uma outra curva, para o mesmo lado, para um lado diferente, e por aí vai. O traçado diferente depende se você está numa corrida, se você está defendendo a sua posição, ou se você está atacando a posição de quem está na sua frente. O traçado depende pra caramba também da inclinação da pista. Se a pista é inclinada, se ela tem uma inclinação que favorece, uma inclinação que atrapalha, ou se essa inclinação muda no decorrer da pista. Muitos aí que já viram vídeos da pista de Nürburgring, por exemplo, quando tem aqueles famosos carrosséis que você vem, entra na curva, aí fica com o carro totalmente de lado, faz a curva assim de lado e sai. Ali, quer dizer, o traçado depende muito da inclinação, porque você colocou na inclinação, você vai ter mais aderência, tá? Não existe verdade absoluta com traçado, tá? Tipo assim, é obrigado, tem que fazer desse jeito. Não existe. Se a gente soltar 2 pilotos na mesma pista, com carros idênticos, eles podem virar ao mesmo tempo, inclusive no milésimo de segundo, fazendo traçados diferentes. Isso é uma coisa totalmente possível, tá? Porque não existe uma verdade absoluta. Tipo, eu sou bonito. É uma verdade absoluta, ninguém discute isso. Traçado não existe. Você pode fazer mais por fora, mais por dentro. Eu vou explicar esses detalhes aí para frente, tá? Então, quero falar para vocês agora dos conceitos de traçado. Opa, adiciona, cadê? Adicionei. Eu vou até colocar um pouco maior aqui para vocês poderem ver com mais clareza, tá? O primeiro conceito que a gente precisa entender é o que é o traçado geométrico, que é o traçado com o formato perfeitinho desse jeito que vocês estão vendo aí. Existe um ponto de entrada, que é a primeira frase, talvez vocês não consigam ler o que está escrito, mas é o ponto de entrada. Existe um ponto de tangência, que em inglês é apex, está escrito aí. Vamos falar em late apex mais tarde, em early apex também. Existe o ponto de aceleração, o ponto de saída, aonde você vai tangenciar a saída da curva, tá? Então, esse é o traçado geométrico. Ele vai ser aplicado? Vai. Matematicamente, esse traçado pode ser calculado, eu vou até mostrar isso para vocês ali na frente, tá ok? Mas ele é... Como é que muda aqui? Aqui, muda para a próxima, volta para cá. Vamos lá. Vou falar agora do quanto à tangência, tá? A linha verde é um early apex, aonde a gente vai tangenciar a curva mais cedo do que o traçado geométrico, e a curva vermelha é um late apex. Apex é tangência, tá? Na curva vermelha, em algumas ocasiões, nós vamos falando só de conceitos, hein, galera? Eu vou entrar em detalhe de quando usar um, quando usar outro, por quê, como, etc.
A curva vermelha, que é o famoso Late Apex, tem gente que é tão viciada em Late Apex que só considera fazer o Late Apex para tudo. Não se aplica Late Apex para tudo, não se aplica traçado geométrico para tudo, e muito menos se aplica o Early Apex para tudo, tá ok? O Early Apex a gente usa quando está defendendo que é a curva verde, defendendo uma posição, porque quanto mais cedo eu entrar na curva, menos espaço eu vou deixar para o meu concorrente que vem atrás entrar do meu lado, o famoso por dentro, tá? A gente também usa o Early Apex em algumas condições onde nós vamos fazer uma curva de muito baixa velocidade, que eu quero fazer um traçado em V. O traçado em V, eu venho, me jogo com a maior velocidade possível, levo a uma velocidade mínima pequena, ali onde está o Apex verde, faço o carro virar, porque como está numa velocidade pequena, eu consigo fazer virar, e pum, saio com máxima aceleração. Algumas situações vão exigir isso. Já o Late Apex, ele é usado em curvas de grampo, curvas de hairpin, como chama, que são os grampos, que são curvas de menor, geralmente menor velocidade, Late Apex. Maior velocidade, traçado geométrico. Casos excepcionais, Early Apex. O Late Apex também é muito usado em carros de altíssima potência, e quando você tem uma reta longa depois da curva e você quer privilegiar a arrancada para ganhar aceleração, ganhar velocidade e ir para aquela grande reta depois e ganhar o máximo possível depois daquela grande reta, tá? Então, esses são os tipos de curva quanto ao Apex. Agora, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos, tá? A linha verde é um traçado geométrico e a linha vermelha é um Late Apex, tá? Tanto num grampo, numa curva para a esquerda, onde se deve usar mais, e eu vou mostrar por que ali na frente, o Late Apex, quanto numa curva de mais alta velocidade, uma curva de raio longo, aonde você deve usar mais o traçado geométrico, tá? Deixa eu passar aqui para a próxima. Nós temos, galera, lembra que o traçado depende? A gente tem tanto tipo de curva possível e imaginário, tanto tipo de situação, que você não pode afirmar categoricamente que tipo de traçado usar. A primeira de cima da esquerda, a tangência é mais pela zebra. O terceiro é o famoso grampo, ali é clássico de Late Apex. Dane essa entrada, vamos privilegiar uma arrancada forte na saída. A terceira é uma curva que se conecta, tá? Esse exemplo que está aí, repara que é de baixo para cima esse S aí, tá? O cara abre mão da primeira perna para favorecer a segunda perna. E a penúltima é uma curva de que o raio cresce e a antepenúltima é uma curva que o raio decresce, tá? Vamos voltar para minha cara feia aqui, para eu trocar o que eu tô... Ah, esqueci dessa aqui. Não é ainda minha cara feia, não. Aqui é um grande exemplo de curvas que se conectam, e como é uma imagem um pouco maior, legal mostrar para vocês, tá? Não vamos entrar em detalhes de por que tudo isso. Mas você observa que o traçado geométrico é a linha pontilhada, tá ok? Esse traçado que está aí, das curvas que se conectam, se você olhar a linha pontilhada, seria o traçado geométrico. Você vê que você faz a primeira curva com o traçado geométrico, linha pontilhada, e fica absurdamente mal posicionado para a segunda curva. Você fica sem tomada, sem condições de fazer tomada, e, consecutivamente, a reta que vai ter depois da sequência de curvas vai ser uma porcaria que você vai sair muito lento, tá ok? Então, num caso desse, a gente mata, sacrifica a primeira perna, faz um puta de um Late Apex na primeira perna, uma tangência tardia, para em seguida favorecer a tomada da segunda perna, tá? Tem curva com 3, 4 pernas, tá ok? Então eu vou tirar essa minha cara feia e eu quero passar para vocês o último conceito antes da gente ir para coisa mais prática, tá? Vamos ver aqui como é que faz aqui. Só um minutinho que o velho está indo, vai devagar. Vamos fazer esse outro aqui. Janela, este aqui, compartilhar. Beleza? Estão vendo essa curva aí? Olha que desenho bonito que eu fiz aí nessa curva, cara. Fantástico, né não? Legal, Franquinho, tua internet é boa, que não caiu aí. É, Brunão, desperdiçar a reta é Flórida. Galerinha,
Isso daí é uma curva que eu desenhei, muito bonita. Nem foi eu que desenhei, porque nem sou capaz de fazer, mas o meu amigo que me ajuda aqui foi capaz de fazer isso aí, tá? Eu quero, antes de falar dessa curva, eu quero falar para vocês o seguinte. Se você for para um estacionamento com seu carro, área de asfalto liso, uma área bem aberta, você virar o volante todo, colocar a primeira marcha e andar bem devagar, você vai fazer o quê? Você vai fazer um círculo de raio. O que é o raio? Raio é metade do diâmetro, né, galera? Se liga aí. Tem o círculo, o diâmetro é uma linha que atravessa o círculo bem pelo meio, e o raio é metade do diâmetro. É do ponto central até o perímetro do círculo, né? Então, o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não. Isso, sim. Sim, isso. Isso, assim ficou perfeito. Então, você tem um círculo, o diâmetro é a linha que atravessa o círculo de um lado ao outro, e o raio vai do meio até o perímetro. Se você for para esse estacionamento e fizer essa experiência, colocar uma primeira marcha bem devagar e for fazendo um círculo, você vai fazer um círculo bem fechado. Ele tem um diâmetro bem fechado, logo ele tem um raio bem fechado, ok? Só que você vai observar que você não consegue aumentar a velocidade. Você vai estar no limite da aderência do carro para aquele círculo bem fechado. Se você quiser acelerar, mesmo mantendo o volante todo virado, o carro vai começar a escorregar, vai começar a abrir o círculo, até que ele se estabilize num novo raio desse círculo. Porque vai ser o raio pelo qual ele conseguiu manter a aderência, tá ok? Então, o círculo que estava desse tamanho naquele estacionamento, você vai abrir para um círculo desse tamanho. E quanto mais você aumentar a velocidade, mais você vai abrindo esse círculo, tá ok? Então, o raio da curva, que em última análise, toda curva, ela é um segmento de um círculo. Ela é um pedacinho. Ó, aqui está o círculo. A curva é o quê? Um pedaço do círculo já é uma curva. Voltei o círculo todo, só um pedaço da curva é o segmento do círculo. Então, nessa experiência, você descobre que quanto mais curto for o raio, menor vai ser a sua velocidade. Porque vai escorregar e ele vai automaticamente abrir o raio, tá?